Isso, Jeremias capítulo 17, irmãos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, né? Jeremias capítulo 17. Capítulo 17, nós vamos ver aqui, irmãos, a partir do versículo 5. Ontem eu dei essa palavra aí na live da noite, mas nós vamos aprofundar. Jeremias 17, versículo 5, que diz em Jeremias 17, 5: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Quando diz aqui a palavra, a pessoa logo imagina que é confiar em si, né, no seu semelhante. Mas aqui a palavra está querendo nos mostrar, irmãos, a respeito daquele que confia em si mesmo, que confia na sua capacidade, né? O homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então faz da carne a sua força, né? E aparta o seu coração do Senhor. Então a pessoa está debaixo de maldição, irmãos. A pessoa que ela confia no homem, ela confia na sua capacidade e ela deixa de confiar em Deus, depender do agir de Deus, depender do poder de Deus. Ela aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer que ela não está confiando em Deus, ela não está na fé, ela não está crendo no Senhor, ela está confiando em si mesma, na sua capacidade, que ela vai conseguir por ela mesma, que ela vai prevalecer por ela mesma, e não tem como, irmãos. Nós vamos prevalecer com Deus ao nosso lado, nós vamos prevalecer com o agir de Deus, o operar de Deus em nosso favor, seja a luta que nós estamos enfrentando, né? Seja na saúde, família. Hoje é quarta-feira, estão buscando para Deus abençoar a família, mas irmãos, é no poder de Deus, é no agir de Deus que as coisas vão acontecer. Diga amém, Jesus. Veja o versículo 6: porque será como a tamangueira. Tamangueira é uma árvore no deserto, aqui é uma comparação, e não sentirá quando vem o bem. O bem não vai chegar, não vai sentir, que o bem não vai chegar como essa árvore lá no meio do deserto, terra seca, árida, né? Não tem ali vegetação verde, no caso, ali está naquela sequidão. Então está fazendo uma comparação, vai ser como essa árvore no deserto, a pessoa que ela aparta o seu coração de Deus, ela confia em si mesmo, no seu braço, né? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E agora vai dar o outro lado, versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então esse aqui é bendito, não está debaixo de maldição. Por quê? Porque ele não confia em si mesmo, não confia na sua capacidade em si, no seu braço, não faz do seu braço a força, mas ele confia em Deus. Quer dizer que ele depende totalmente de Deus, do agir de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos para vencer, é isso que nós precisamos para que Deus venha abençoar a nossa vida e venha abençoar também a nossa casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas é por quem? É pelo Espírito de Deus, é pelo poder, é pelo agir de Deus, é pelo manifestar de Deus, irmãos, que as coisas acontecem. Por isso que nós temos que buscar sempre a Deus, não apartar o nosso coração. Se eu não estou orando, não estou buscando, eu não vou para a palavra, eu estou apartando meu coração de Deus, estou confiando em mim mesmo. E aí, irmãos, Deus não vai poder operar. Então eu tenho que buscar Deus, para que a mão dele venha operar, o poder dele venha operar. Diga amém, Jesus.
Abra agora a sua Bíblia em Juízes. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Depois de Josué, você vai achar Juízes. Juízes vai ser o capítulo 6, irmãos. Juízes capítulo 6, o versículo vai ser o 11. Aqui fala de Gideão como Deus. Ele deu a vitória a Gideão para o povo de Israel que estava sendo oprimido pelos midianitas. Aí o Gideão ele foi usado, para libertar ali, no caso, libertar Israel dos midianitas. Mas não foi no braço dele, não foi nas condições humanas, como Davi, que também quando foi contra o gigante, ele disse: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. Quer dizer, o Davi, ele foi, irmãos, na força de Deus. Por que o Davi ele vencia nas batalhas? Porque o Davi, irmãos, ele não dependia do seu braço, ele não dependia em si da sua capacidade, mas da capacidade que vinha de Deus. Diga graças a Deus. Então aqui, Juízes, o Gideão foi da mesma forma. É Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, Deus era com Gideão. Deus precisa também ser comigo e com você. E se Ele não for comigo e com você, não tem como nós vencermos, prevalecermos. Então Deus era com Gideão. Mas por que Deus estava sendo com Gideão? Porque Gideão estava confiando em Deus. Gideão estava confiando em Deus, ele estava acreditando, ele estava na fé. Então Deus estava com ele, Deus estava ao lado dele. E Deus veio a ser a força dele para ele, no caso, libertar Israel dos midianitas. O versículo agora é o 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então é Deus falando com ele, o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus ali, que estava falando com ele ali, que ele deveria ir na força, irmãos, que ele tinha. E que força que ele tinha? Claro que não era a força do braço que o anjo do Senhor estava falando. A força que ele tinha com ele, irmãos, era Deus que estava ao lado dele, porque ele estava confiando em Deus, ele estava na fé. Então ele tinha, irmãos, o que ele precisava para livrar Israel dos midianitas. E foi isso que aconteceu, assim Deus usou ele. Não foi na capacidade dele, que nós vamos ver no capítulo 7, que não foi Deus agindo que fez a coisa acontecer. Aí o versículo agora é o versículo 16, não, é o 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele não estava entendendo ainda, Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu
pai, olha só, ele não estava entendendo como é que ia acontecer, não estava ainda claro para ele. A família dele era a mais pobre de Manassés, quer dizer que ele não tinha muitos recursos, não tinha muitas condições, né, para poder preparar ali para, vamos dizer, ir para a batalha. Então era mais pobre. Ele era o menor da casa dele, quer dizer, era o mais novo, mais jovem ali. Então ele não estava entendendo como é que iria acontecer. Às vezes a gente também não está entendendo. Versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Então Deus estava falando como que seria. Deus estava mostrando para ele como que iria acontecer. O Gideão disse: a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou menor. Ele era o menor da casa. E aí Deus mostrou para ele, né, como é que iria acontecer. Deus iria ser com ele. Então não seria nas condições de Gideão, não seria nas condições humanas, irmãos, carnais, força, capacidade. Seria o que? Nas condições de Deus. Seria no agir de Deus, no operar de Deus. Era o que Deus estava fazendo ele entender, né? Vamos ler novamente o que Deus falou para ele. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, com Deus ao nosso lado, o poder de Deus, o agir de Deus, irmãos, os inimigos, quem são os inimigos? Porque Deus está falando que ele ia ferir os midianitas, que era uma multidão, era bastante gente, mas ele iria ferir como se fosse muitos, um só homem. Era Deus mostrando para ele que com Deus, irmãos, o que é uma multidão com Deus, com o poder de Deus, com Deus ao nosso lado. Então, como se fosse um só homem, não fosse uma multidão, porque era Deus que iria agir, o poder de Deus e iria dar vitória para ele. Diga graças a Deus. E aí no capítulo 7, vamos para o próximo capítulo, que vai mostrar aí, vão ser escolhidos homens, né, para estarem com Gideão. Capítulo 7, versículo 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Olha o que Deus está falando. O Gideão ali então estava com o povo ali para ir para a batalha, e Deus falou: é muita gente que está contigo. E aí o povo poderia depois se gloriar, porque tinha bastante gente que tinha ido para a batalha. Eles iriam achar que quem tinha vamos dizer assim, prevalecido seriam eles mesmos. Eles não iriam reconhecer que era quem? Que era Deus. Então Deus falou: tem muita gente contigo, não tem como você ir com todo esse povo aí que está com você. Porque, irmãos, Deus não precisa de multidão para dar vitória, né? Não, tendo Ele agindo, tendo Ele operando, irmãos, as coisas acontecem. Só que, claro, Deus precisa de uma pessoa crendo. Deus precisa de uma pessoa ali que está diante dele, confiando nele, né? Quando tem uma pessoa que confia, tem uma pessoa que está na fé, aí ele vai poder operar, ele vai poder agir. E aí é no poder dele, na força dele, que a vitória vem, né? Que a coisa muda. É Deus agindo que a coisa acontece. Então Deus falou: tem muita gente, você não vai com todo esse povo não. E aí o versículo 3 agora: pois apregou aos ouvidos do
povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 o que? Ficaram. Então era um total de 32.000, irmãos. 22.000 então voltaram, ficaram só 10.000 agora. Era um total de 32. Mas aí ele falou aos aqueles que eram, no caso, covardes e medrosos. Então a pessoa que era covarde e medrosa, e se apresentou, dos 32, 22.000 eram covardes e medrosos, irmãos. E irmãos, os covardes e os medrosos não podem ir para a batalha, porque Deus não vai poder ser com eles. Os covardes e medrosos, eles vão estar desamparados na batalha. Deus não vai poder agir, o poder de Deus não vai poder agir. Deus, ele age quando a pessoa tem ousadia. Quando a pessoa ela está na fé, Deus age. Mas se a pessoa é medrosa, quem é que vai agir? Não é Deus que vai agir, é o inimigo que vai agir. Quando a pessoa tem medo, ela é covarde, ela treme, né? Deus não vai poder ser. O Davi que foi contra o gigante, Deus foi com ele porque o Davi era corajoso, irmãos. O Davi era ousado, os restos estavam tudo com medo, tremendo. O Saul, o exército de Israel, mas o Davi era valente. Então, para ir para a batalha, nós temos que ser valentes, irmãos. Temos que ser ousados. Não que o nosso braço vai dar vitória por nós sermos valentes e ousados, mas é quando nós somos valentes, somos ousados, é Deus que vai estar conosco. Por que Deus estava com Gideão? Porque Gideão estava sendo ousado. Você vê que ele estava lá no lagar, enquanto os outros estavam escondidos nas cavernas, onde eles se escondiam quando os midianitas vinham. O Gideão estava lá no lagar, malhando trigo. Eu vou salvar, isso aqui é meu, eu não vou dar na mão deles, né? Então Deus estava com ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus estava com ele. Então 22.000 foram para casa porque eram covardes e medrosos. Veja o versículo agora, é o 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Então tinha muita gente ainda, né? Faze-os descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então Deus viu que tinha muita gente ainda, irmãos. Eram 10.000 pessoas ainda, e Deus estava achando muita gente. Eles poderiam depois, como Deus havia falado, eles poderiam dizer: foi a nossa mão que nos livrou. E não era isso que deveria acontecer, não era isso que Deus queria que acontecesse. Eles deveriam reconhecer, e Deus também quer que nós venhamos reconhecer, que não foi a nossa mão, que foi a mão de quem? Que foi a mão de Deus que fez, que foi o poder de Deus que fez, irmãos. Toda a glória é dele, toda a honra é dele, irmãos. Quando algo acontece na nossa vida, irmãos, toda a honra é de Deus, toda a glória é de Deus, porque todo o poder é dele, é o poder dele que opera, né? Então é tudo dele, a glória e a honra é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Então Deus diz: tem muita gente ainda, eles têm que diminuir isso aí, porque senão o povo vai achar que foi a mão deles que fez aquilo ali, que salvou eles no caso, né? Veja agora o versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas.
E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Então, dos 32 mil irmãos, ficou quantos? 301 com o Gideão no caso, né? Porque eram os 300, mais o Gideão, que seria usado para liderar, que iria ali dirigido por Deus. Então ficaram os 300 só e o Gideão. Agora estava aprovado por Deus, assim teria que ser, né? Não com os 32 mil. Versículo 8: e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. Pastor, buzinas? Por que eles estavam levando buzina para a batalha? E enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Versículo 9: e sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porquanto tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis, era muita gente, os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Amém? Então Gideão não tinha mais nenhuma dúvida que Deus estava à frente, irmãos, que Deus estava com eles, que aquilo ali era de Deus, porque ele foi até lá o arraial dos midianitas, e até os próprios midianitas ali estavam falando sobre isso. E aí o Gideão não teve mais dúvida, né? Irmãos, nós temos que tirar toda o quê? Toda a dúvida, porque se tiver dúvida, não, Deus não vai ser conosco. Às vezes a pessoa está com dúvida, né? Se ela tem dentro dela, e se, será? Que nem o missionário diz, a pessoa vem na frente para orar. Se a pessoa diz, talvez, será, se, não vai acontecer. Então a pessoa tem que estar em plena confiança, certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se. Quando nós estamos em plena certeza, Deus opera ou não opera? Deus nos usa ou não nos usa?
Irmãos, aí não há mal que resista, e foi o que aconteceu aqui no caso que Deus operou. Versículo agora é o 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Não deu espada, não deu escudo, não deu lança. Olha o que Gideão deu na mão deles. Versículo 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós? É porque Deus estava dirigindo ele, né? 18. Tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de toda arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, que dividiu em 3 grupos, né? Ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, tudo ao mesmo tempo, né? E partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas ali, né? E nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou ao que? Correr, e gritando, o que fizeram? Fugiram. Olha só, irmãos, o que aconteceu com o exército que estava ali? O Gideão distribuiu em 3 grupos, cada um de 100, em volta do arraial ali dos midianitas. E aí eles fizeram aquilo que Gideão havia sido instruído por Deus. E quando eles fizeram todos juntos ali, o exército dos midianitas, o que eles fizeram? Eles fugiram. Irmãos, tudo isso aqui era o agir de Deus, o poder de Deus operando, irmão. Não era o braço dele, capacidade deles. Isso aqui era Deus dando livramento. Veja agora o versículo 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo arraial. Eles começaram a agir um contra o outro e se mataram. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naftali, e de Asser, e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram aos midianitas. 24. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bará e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram os midianitas, e os trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Diga graças a Deus. Então quem foi que deu a vitória? Quem foi? Foi Deus. Irmãos, é a mesma coisa que acontece conosco hoje. É Deus que nos faz prevalecer contra os nossos inimigos. Não é
força do nosso braço, irmão. Não, é Deus que nos dá a vitória contra todo o mal. Diga graças a Deus. Feche a Bíblia, pega o pedido aí pela sua família, né? Nós vamos orar em